Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa, sou acadêmica de medicina, sou uma das monitoras de farmacologia aqui na FURG e essa é a nossa segunda parte sobre a farmacologia do tônus e do volume vascular, sobre os antihipertensivos, conversando sobre as classes de medicamentos e os principais representantes. Então, os temas que a gente vai abordar hoje, a gente vai falar sobre os diuréticos, os de alça, inibidores da anidrase carbônica, tiazídicos, poupadores de potássio, sobre os moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre os inibidores da anidrase carbônica, os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, sobre bloqueadores do sistema nervoso autônomo simpático, sobre antagonistas de receptores beta, os beta-bloqueadores, agonistas de receptores A2, antagonistas de receptores A1, os alfa-bloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, primeiro conversando sobre os diuréticos. Então, aqui a gente tem uma imagem sobre a fisiologia renal. Então, como que tudo começa? Então, a gente tem o corpúsculo renal com a cápsula de Bowman, a gente tem no canto superior esquerdo em azul o início de tudo. A gente vai ter uma ultrafiltração com o sangue chegando sob alta pressão e a partir dali a gente vai ter a formação do filtrado inicial, que ainda não é a urina. Depois a gente passa para o túbulo contorcido proximal em verde. Nesse momento a gente vai ter a maior parte da reabsorção dos nutrientes de glicose, aminoácidos e os eletrólitos também. E a água vai seguindo por osmose, sempre se mantendo isosmótica, mantendo a urina isosmótica em relação ao plasma durante todo o seu caminho. Depois em rosa a gente tem a alça de Henle, a gente tem o ramo descendente e o ramo ascendente. No ramo descendente a gente vai ter uma elevada permeabilidade à água e uma baixa permeabilidade aos sais, e a gente vai ter a água saindo do interstício, tornando a urina hipertônica no fundo dessa alça. Depois, na alça ascendente, a gente vai ter o contrário, a gente vai ter uma impermeabilidade à água, uma elevada permeabilidade ao sal. O sódio vai ser transportado ativamente para fora, junto com o potássio e o cloro, o que vai tornar o nosso filtrado hipotônico novamente, antes de chegar na próxima parte, que é o túbulo contorcido distal, que é em laranja. Nesse local, a gente vai ter o ajuste fino da urina. Então, a gente vai ter a reabsorção de cálcio, a reabsorção de sódio e a secreção tubular de potássio, de íon hidrogênio e de bicarbonato. E aí a gente vai ter esse ajuste do equilíbrio ácido básico nesse momento também. E por fim, a gente vai ter em amarelo o ducto coletor, que é a etapa final de todo esse processamento, e a permeabilidade da água aqui neste momento é dependente do hormônio antidiurético, que é o ADH. Então, se a gente tiver o ADH, a gente vai ter esse ducto mais permeável, a água sendo reabsorvida e a urina saindo mais concentrada, mais hipertônica. Sem esse ADH, a água vai permanecer dentro do túbulo renal e vai ser excretada junto com a urina, tornando a urina hipotônica e mais diluída. Então, conversando primeiro sobre os diuréticos de alça. Eles são os diuréticos mais potentes, eles são os de alta eficácia, porque essa região onde eles atuam vai ser a responsável por reabsorver cerca de 25% do sódio filtrado, e diferente dos tiazídicos, eles aumentam a excreção de cálcio. Então, o sítio de ação desses fármacos é no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Lembrando, o que o ramo ascendente da alça de Henle faz? Ele é aquele impermeável à água que vai fazer o transporte ativo de sódio, de potássio e de cloro, tornando o filtrado hipotônico. Então, qual é o mecanismo de ação? A gente vai ter a inibição da proteína carreadora de sódio, potássio e cloro, aumentando a liberação desses íons na urina. Com isso, a água ela segue o sódio. Então, onde o sódio vai, a água vai junto. A água ela vai vai ir em direção ao lúmen do túbulo junto com esses íons, aumentando a diurese, reduzindo a volemia, porque essa água vai sair e vai ser direcionada para o lúmen do túbulo. Então, reduz a volemia que permanece no organismo e reduz a pressão arterial por meio disso. Então, quais os efeitos adversos que a gente pode ter? Pode ter a ototoxicidade, que ela é relacionada ao sistema auditivo, ao sistema auricular. O que acontece? Essa alteração nos eletrólitos, ela não acontece só a nível de sistema renal, ela acontece a nível sistêmico mesmo. E a partir desse momento a gente tem uma alteração também do potencial endolinfático no sistema auricular. Então, o próprio sistema auditivo ele pode sofrer com uma toxicidade por conta desses distúrbios eletrolíticos que são causados com a administração de diuréticos de alça. Então, a depender da dosagem, a depender da concentração desse fármaco no sangue, tudo isso pode contribuir com a ototoxicidade como um efeito adverso da administração desse fármaco. Hiperuricemia. Então, o que acontece? O ácido úrico e os diuréticos, eles têm como um transportador
um mesmo agente, tá? Então, o que acontece? Para poder sair do sangue e entrar dentro do néfron, eles usam um mesmo transportador, os diuréticos e o ácido úrico. Só que o que acontece? Esse transportador ele vai transportar quem tiver em maior concentração. Nesse caso, quando tem a administração desses fármacos diuréticos, os diuréticos vão estar em maior concentração do que o ácido úrico, levando esse transportador a querer transportar o diurético e não o ácido úrico. Dessa forma, o ácido úrico ele vai permanecer retido no sangue e não vai ser secretado para o túbulo renal. Dessa forma, vai aumentar os níveis plasmáticos de ácido úrico e, consequentemente, vai ter uma hiperuricemia, como consequência dessa questão de como tem uma maior concentração de diurético, esse transportador vai optar por carregar esse diurético e não ácido úrico para a urina, né, para ser secretado e excretado junto com a urina. Então, ele não vai ser secretado para o túbulo renal, vai permanecer no sangue. A hipovolemia aguda, como todos esses íons eles não vão ser reabsorvidos, né, o sódio, o potássio e o cloro, eles vão ser secretados para o túbulo renal, por osmose, como eu já falei, a água ela segue o sódio. Então, onde o sódio vai, a água vai junto também. E dessa forma, a água ela vai ser secretada para o túbulo renal, por essa questão da osmose, ela indo atrás do sódio, e vai ser secretada na urina também, o que reduz a volemia e reduz a pressão sanguínea. Pode levar a essa hipovolemia aguda. A hipomagnesemia, nesse segmento do ramo ascendente da alça de Henle, a reabsorção de magnésio ela depende de um gradiente elétrico positivo na luz do túbulo. Quando os diuréticos de alça eles são administrados, eles bloqueiam esse transportador, essa proteína carreadora, né, desses íons que eu já tinha conversado. E, consequentemente, esse potencial elétrico que deveria aparecer, ele desaparece, ele não existe mais. Então, não gera esse gradiente elétrico positivo para corroborar com a reabsorção desse magnésio. O que leva esse magnésio a permanecer no túbulo renal, no lúmen do túbulo, e não ser reabsorvido para o sangue. Então, ele acaba sendo excretado na urina. Dessa forma, reduz os níveis séricos do magnésio no sangue, por conta dessa falta, nessa ausência desse gradiente elétrico para puxar o magnésio para dentro do sangue. Então, ele é excretado junto na urina. E a hipopotassemia, porque, como a gente já viu, com a inibição dessa proteína carreadora, o potássio vai embora na urina junto com sódio e com cloro. Então, o uso clínico é para hipertensão grave, estado edematoso, distúrbio eletrolítico, insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal. Em geral, todas essas patologias, todos esses estados são edematosos. Então, para paciente que está com algum tipo de edema, em geral, se administra esses diuréticos de alça. E como exemplo, tem furosemida, torsemida, bumetanida e ácido itacrílico. Os inibidores da anidrase carbônica. Então, o uso individual desses fármacos é desaconselhado e o sítio de ação deles é na porção inicial do túbulo contorcido proximal. Lembrando, o que esse túbulo contorcido proximal faz? É onde acontece a maior parte da reabsorção dos nutrientes e dos eletrólitos, e a água vai seguindo por osmose. Nesse túbulo proximal, junto com toda essa reabsorção, o que acontece? Acontece também a conversão de bicarbonato em água e em CO2, pela ação da anidrase carbônica, que catalisa essa reação. Os inibidores da anidrase carbônica, como o nome sugere, eles vão bloquear a ação dessa enzima. Então, essa enzima não vai converter o bicarbonato em água em CO2. E o que acontece? A célula não vai gerar H+, íons hidrogênio suficientes a partir desse CO2 e desse H2O. Por quê? Porque o CO2 e H2O foi produzido em menos quantidade porque houve o bloqueio da enzima que converte o bicarbonato nesses dois produtos. Então, consequentemente, a gente não consegue gerar H+, a partir desses produtos que já estão em menor quantidade. Consequentemente, a gente vai ter uma insuficiência no antiporte entre o sódio e entre o H+. Por quê? Porque o H+ está insuficiente. E isso leva a uma retenção, um acúmulo de sódio no lúmen da célula, porque não consegue fazer essa troca entre o H+ e o sódio, porque o H+ está em menor quantidade. Leva um acúmulo, né, uma retenção desse sódio no lúmen e junto com ele do bicarbonato, porque o bicarbonato também não vai ser convertido em CO2 e em água justamente por causa do bloqueio dessa enzima. Tudo isso leva ao quê? Como a gente vai ter uma retenção do sódio no lúmen, onde o sódio vai, a água vai também. Então, vai ter o efeito osmótico da água indo atrás do sódio, aumentando a diurese, reduzindo a volemia e reduzindo a pressão arterial.
Quais os efeitos adversos que a gente pode ter? O principal é a acidose metabólica. Por quê? Porque esse bicarbonato que ele está no lúmen, ele não vai conseguir ser reabsorvido para o sangue, o que deveria acontecer. Por quê? Porque normalmente a anidrose carbônica ela vai catalisar a formação de CO2 e de H2O, e esse CO2 vai entrar dentro da célula e vai ser convertido novamente em bicarbonato dentro do sangue, tá? Para ser reabsorvido para o sangue. Como esse CO2 ele está insuficiente, né? Porque a anidrase carbônica não vai catalisar o bicarbonato em CO2, esse CO2 não vai entrar dentro da célula, não vai ser convertido em bicarbonato, e esse bicarbonato não vai ser reabsorvido no sangue, ele vai permanecer dentro do lúmen. Então, o bicarbonato, por permanecer dentro do lúmen, ele vai ser secretado, ele vai ser excretado na urina, e quando ele for excretado na urina, isso vai fazer com quê? Com que o pH da urina ele aumente. Então, alcaliniza alcaliniza a urina, né? Aumenta o pH da urina. E como o corpo está jogando fora esse substrato, porque o bicarbonato é um dos principais mecanismos que a gente tem para reverter a acidose metabólica, e ele vai ser jogado para fora, ele vai ser excretado na urina, o pH do próprio sangue vai cair, tá? Porque a gente não vai ter esse sistema tampão funcionando de forma adequada, porque esse bicarbonato que era para ter sido reabsorvido, ele foi excretado na urina. E aí isso leva, né, a redução, a acidez do sangue, e leva a uma acidose metabólica por conta disso, por essa insuficiência na quantidade de bicarbonato, porque ele foi excretado. Hipopotassemia, por quê? Porque, como eu falei para vocês, onde o sódio vai, a água vai junto também, né? E aí, o que acontece? No ducto coletor, a gente vai ter um mecanismo que é o seguinte, o ducto coletor, ele sempre tenta fazer a reabsorção de sódio nele. Só que o que acontece? Esse sódio, ele tá no lúmen, né? E a ideia é ele ser reabsorvido para ele ir para o sangue. Então, o que no ducto coletor acaba acontecendo? Ele tenta fazer a troca de sódio por potássio, ou de potássio por sódio, depende da perspectiva. O que ele faz? Como o sódio está no lúmen do túbulo, a ideia é ele ir para o sangue. E o sangue que está com potássio, ele vai ser secretado para o lúmen do túbulo. Então, há uma troca. Eu te dou um sódio e tu me dá um potássio. Então, é mais ou menos essa troca que tem entre o túbulo renal e o sangue. E aí, o que acontece? Para tentar poder reabsorver esse sódio, do sangue vai o potássio pro lúmen do túbulo. E a partir disso, a gente vai ter uma hipopotassemia no sangue. Por quê? Porque o sangue que estava com potássio começa a perder esse potássio, porque ele começa a ser secretado no lúmen para poder reabsorver o sódio. Então, um dos efeitos possíveis é isso, tá? Então, tenta manter esse equilíbrio elétrico. Então, eu dou o sódio para o sangue e o sangue me dá o potássio. E fica fazendo essa troca, e aí pode haver uma redução nos níveis de potássio séricos por conta disso. E formação de cálculo renal, por quê? Porque a gente vai ter uma alcalinização da urina, né? Em meio alcalino, o cálcio e o fosfato, eles vão precipitar mais facilmente, formando cristais, e esses cristais podem se acumular e gerar eventualmente as pedras nos rins, que são os cálculos renais. Então, tudo isso corrobora com essa formação, tá, desses cálculos, essa questão da alcalinização da urina formando esses cristais e pode formar essas pedras nos rins. O uso clínico é para hipertensão, para glaucoma de ângulo aberto, e os exemplos é acetazolamida, dorzolamida e brinzolamida. Os tiazídicos, eles são a primeira escolha de tratamento para hipertensão, tem ação sinérgica com IECAS e com BRAS, e o sítio de ação é a porção inicial do túbulo contorcido distal, lembrando, reabsorção de cálcio, reabsorção de sódio, secreção de potássio e de íons hidrogênio, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter a inibição do SIM-porte entre o sódio e o cloro na membrana apical, reduz o volume extracelular, reduz a resistência vascular periférica, faz vasodilatação e reduz a pressão arterial. E aí, quais os efeitos adversos? A gente tem a hipopotassemia, por causa dessa mesma questão, né? Inibe o SIM-porte de sódio, a gente vai ter esse acúmulo de sódio retido no lume tubular. No ducto coletor, mesma coisa, o ducto vai tentar reabsorver esse sódio e vai trocar por potássio. Então, reduz os níveis séricos de potássio. Hiperuricemia, aquela mesma ideia também, usa aquele mesmo transportador, o ácido úrico, usa o mesmo transportador dos diuréticos, tá? Então, o que está em maior concentração, que é o diurético, vai ganhar e vai ter um maior acúmulo de ácido úrico no sangue, levando à hiperuricemia. A hipotensão, como consequência da vasodilatação e redução da pressão arterial, e também porque esse sódio ele vai ter permanecido retido no lúmen, levando a água junto com ele,
então pode levar à redução da volemia e uma hipotensão. A hiponatremia, tá, vai ser a ideia de que, de novo, né, como o sódio vai ser liberado na urina, né, ele vai permanecer retido no túbulo, ele vai ser liberado na urina, vai levar a uma redução dos níveis séricos de sódio no sangue. A hipercalcemia ela acontece por quê? Quando bloqueia o transportador de sódio e cloro na membrana apical, a concentração de sódio dentro da célula vai diminuir, porque esse sódio vai permanecer no túbulo renal. E isso vai ativar um trocador na base dessa célula, tá? E aí, qual que é esse trocador? Esse trocador, ele joga o sódio do sangue para dentro da célula e em troca o cálcio da célula para o sangue. E aí, isso aumenta os níveis de cálcio no sangue, levando à hipercalcemia. E a hiperglicemia ela acontece por um mecanismo mais complexo. Qual que é ele? A liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas ela depende dos canais de potássio, tá? Quando eu tenho uma hipopotassemia, como consequência da administração dos tiazídicos, eu tenho uma redução nos níveis de potássio no sangue e, consequentemente, essas células beta vão permanecer hiperpolarizadas, dificultando a liberação de insulina por causa delas. Além disso, a insulina, em níveis de potássio mais baixos, entende-se que ela também parece reduzir a sensibilidade dos tecidos periféricos à insulina. Então, além de ter menos insulina sendo secretada, a pouca insulina que é secretada ela tem uma menor ação, uma menor eficácia nos tecidos periféricos. Tudo isso contribui com o aumento no número, com aumento na glicemia, de forma que fica difícil até de controlar, porque tem sendo pouca insulina liberada e a pouca que é liberada não tem uma ação tão eficaz quanto deveria ter. O uso clínico é para hipertensão e os exemplos a gente tem hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida e metolazona. Os poupadores de potássio a gente tem duas classificações, tem os antagonistas da aldosterona e os bloqueadores dos canais de sódio. Então, primeiro falando sobre os antagonistas da aldosterona. Eles são, em geral, combinados com os tiazídicos para evitar a secreção de potássio. O sítio de ação é na porção final do túbulo contorcido distal e no ducto coletor e no receptor de aldosterona. Então, o que ele faz? Ele vai competir com a aldosterona pela ligação nos receptores mineralocorticoides citoplasmáticos, tá? Então, ele vai tentar impedir que a aldosterona consiga se ligar nesses receptores e ela vai se ligar. Vai reduzir a síntese das bombas de sódio e potássio e reduzindo a reabsorção de sódio e a secreção tubular de potássio. O que vai fazer com que vai ter menos sódio sendo reabsorvido e menos potássio sendo secretado, então aquela troca entre sódio e potássio vai estar prejudicada, levando ao que? A água vai junto com o sódio, onde o sódio vai, a água vai também, então aumenta a volemia, aumenta a diurese, reduz a volemia total e reduz a pressão arterial. E os efeitos, tá? Eles são diversos, mas em geral esses efeitos que eu citei, de efeitos trato gastrointestinal, ginecomastia, confusão mental e hiperpotassemia, principalmente os três primeiros, eles são muito característicos da espironolactona. Por quê? A espironolactona, ela é um antagonista da aldosterona, mas ele é muito genérico, não. Ele não tem muita seletividade, tá? Então, o que acontece? A espironolactona, ela se liga aos receptores de aldosterona, mas em vários outros receptores também, o que pode levar a esses efeitos adversos. Então, no trato gastrointestinal pode causar uma irritação, tá? No trato gastrointestinal. Ginecomastia, por quê? Porque ele se liga aos receptores de testosterona, bloqueando a secreção da testosterona, e se liga também às enzimas, que são as conversoras dos androgênios em estradiol. Então, ela estimula, na verdade, essas enzimas a funcionarem. Então, ela estimula ainda mais a conversão de androgênios em estradiol. O estradiol é o hormônio que é responsável por essa femininização. Então, pode levar a ginecomastia, que é o aumento do volume das mamas, tá? Então, justamente por essa falta de seletividade que a espironolactona tem. Confusão mental, por quê? Confusão mental ela é ligada à hiperpotassemia. Quando eu tenho uma maior concentração de potássio, eu tenho uma alteração do potencial de repouso da membrana celular. Então, o paciente ele pode ter uma letargia, pode ter fadiga, pode ter confusão mental e até em casos graves pode ter arritmias, justamente por esse distúrbio eletrolítico em relação ao potássio. Então, pode levar a confusão mental por causa disso. E a hiperpotassemia também, por quê? Porque eu vou ter uma menor secreção tubular de potássio, então menos potássio vai pro lúmen do túbulo renal e mais potássio permanece retido no sangue, aumentando os níveis de potássio, levando à hiperpotassemia. O uso clínico para hipertensão
hiperaldosteronismo e cirrose hepática. Então, os exemplos, espironolactona e eplerenona, que a eplerenona ela é bem mais seletiva do que a espironolactona. E a segunda parte a gente tem são os bloqueadores dos canais de sódio, eles também são usados combinados com os tiazídicos para evitar essa secreção de potássio e tem uma baixa eficácia natriurética. Então, o sítio de ação é o mesmo da porção final do túbulo contorcido distal e do ducto coletor, e nesse caso, ao invés de agir nos receptores de aldosterona, eles agem nos canais de sódio epiteliais na membrana apical. Então, bloqueia a síntese dos canais de sódio, impede a entrada desse sódio na célula, reduz a secreção tubular de potássio, aumentando a diurese, porque o diurese vai permanecer no túbulo, não vai entrar dentro da célula, permanece no túbulo, na luz, né, do túbulo. A água vai junto onde o sódio vai, aumenta a diurese, reduz a volemia, reduz a pressão arterial. O efeito adverso é o mesmo da hiperpotassemia, porque, de novo, esse potássio ele não vai ser secretado para o túbulo, ele vai permanecer no sangue, aumentando seus níveis séricos. Uso clínico para hipertensão e hiperaldosteronismo. Então, os exemplos são amilorida e triantereno. Então, aqui tem mais ou menos um resumo de tudo. Então, a gente vai ter os diuréticos osmóticos, a gente vai ter os diuréticos de alça, a gente vai ter os diuréticos tiazídicos, os inibidores da anidrase carbônica e a gente vai ter os poupadores de potássio também, tá? Os poupadores de potássio, os bloqueadores de canais de sódio e os antagonistas da aldosterona, enfim, inibidores, né, do contransportador. Então, tem vários tipos aqui, tá? A forma como eles agem é diferente, né? Então, a gente vai ter os inibidores da anidrase carbônica inibindo a anidrase carbônica, né? A gente vai ter os diuréticos de alça inibindo o cotransportador de sódio, cloro e potássio. Os tiazídicos vão estar inibindo o cotransportador de sódio e cloro. E os poupadores de potássio aqui, eles têm as duas formas, né? Como eu já falei, tanto bloqueando os canais de sódio, tanto quando sendo antagonistas da aldosterona, tá? Então, esses são os principais diuréticos que a gente tem. Agora, em relação aos moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente vai ter o angiotensinogênio sendo convertido em angiotensina 1 pela renina, angiotensina 1 e angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, e a angiotensina 2 se ligando a dois receptores, o AT1 e o AT2, e o AT1 associado à liberação, à excreção de aldosterona. Então, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles não vão provocar taquicardia reflexa, então quando tiver a hipotensão, eles não vão provocar a taquicardia como forma de tentar reverter esse quadro e aumentar a pressão arterial, e são teratogênicos durante o segundo e terceiro mês de gestação. Então, durante esse período da gestação, a gestante é totalmente proibida de usar esse tipo de medicamento por possibilidade de malformações fetais. Então, o sítio de ação, sistema renina-angiotensina-aldosterona, e o mecanismo de ação vai bloquear a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e vai bloquear a formação de angiotensina 2 a partir da angiotensina 1. Isso vai bloquear a ativação do sistema e vai levar à vasodilatação e à redução da pressão arterial. Junto com isso, vai levar a um aumento da bradicinina, com aumento do óxido nítrico e das prostaglandinas, então elas vão ser liberadas, que são substâncias vasodilatadoras, promovem vasodilatação e reduz a pressão também. E, ao mesmo tempo, sem a angiotensina 2 e sem a consequente liberação da aldosterona, o sódio vai permanecer no túbulo renal e o potássio vai permanecer no sangue, aumentando a diurese, porque onde o sódio vai, a água vai também, reduzindo a volemia e reduzindo a pressão arterial também. Os efeitos adversos, o mais característico dos IECAs é a tosse seca, que é causada por quê? A enzima conversora de angiotensina, a ECA, além dela converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, ela também é responsável por degradar a bradicinina. Como essa bradicinina ela não vai ser degradada, vai ter um aumento dessa bradicinina, o que acontece? Ela vai subir nos pulmões, ela vai aumentar a quantidade dela nos pulmões. E ela estimula a liberação de outras substâncias, como eu já falei também, além do óxido nítrico e das prostaglandinas, substância P também. Todas essas substâncias elas vão irritar as fibras nervosas sensoriais das vias aéreas. E isso vai provocar o reflexo da tosse, que é quando tem alguma irritação na via aérea. E como isso vai ser constante, então durante todo o uso do fármaco, durante toda a administração desse medicamento, o paciente vai continuar vai continuar tendo a liberação dessas substâncias e continuar tendo essa irritação constante dessas fibras nervosas sensoriais das vias aéreas. Então, constantemente o reflexo da tosse vai estar sendo ativado. Então, o paciente vai ter essa coceira na garganta, essa tosse seca persistente durante todo o tratamento com os IECAs, né? Então, é bem característico. Além disso, hipotensão, né, como a gente já tinha conversado, erupções cutâneas, que pode ser uma reação de hipersensibilidade tardia. No caso específico do captopril, a gente tem uma situação de que ele tem a presença de um grupo sulfidrila, que é uma molécula que está associada a uma maior incidência de lesões de pele,
Então, tem essa questão. E aí, hiperpotassemia, por quê? Porque o potássio vai permanecer no sangue e não vai ser secretado para o túbulo renal, então vai ter um acúmulo dessa substância a níveis séricos. O uso clínico é para hipertensão, e os exemplos a gente tem captopril, enalapril e lisinopril. Os bloqueadores dos receptores de angiotensina, a gente vai ter os efeitos sendo exibidos de forma bem mais seletiva, então tem bem menos efeitos adversos, e tem relação com teratogenina, então também não podem ser utilizados durante a gestação. Atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona e vão atuar como? Vai fazer um antagonismo competitivo com a angiotensina 2 nos receptores AT1, que são aqueles associados com a aldosterona, e vai bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, vai haver uma vasodilatação. Sem a angiotensina 2 e sem a aldosterona, o sódio vai permanecer no túbulo renal e o potássio no sangue, aumenta a diurese, reduz a volemia e reduz a pressão, como a gente já tinha falado antes. Então, tem mais ou menos essa mesma questão. Os efeitos adversos, hipotensão, as erupções cutâneas, que também é a mesma ideia de ser uma reação imunológica imprevisível. E a hiperpotassemia também pela mesma questão de o potássio permanecer no sangue. O uso clínico para hipertensão e os exemplos losartana, valsartana, olmesartana, candesartana, telmisartana. Os bloqueadores do sistema nervoso autônomo simpático. Então, a gente vai ter essas diferentes possibilidades, tá? E aí a gente vai ter alterações, né, de centro vasomotor, neurônio pós-ganglionar, tem os beta-bloqueadores também. E como que a gente vai ver, né? E tem os alfa-bloqueadores e tem agonistas, enfim. Então, vamos falar sobre os tipos de cada um. Então, os beta-bloqueadores. Eles são, em geral, associados com os diuréticos e têm uso cauteloso em DPOC por possibilidade de depressão respiratória. Então, pacientes que já têm essa característica, já têm essa patologia, em geral, a gente utiliza só em casos muito isolados. Tem que avaliar muito essa questão da exacerbação da DPOC para avaliar se dá para usar ou não por conta desse risco. O sítio de ação é nos receptores beta, tanto beta 1 quanto beta 2. Então, como que vai agir? Vai ter um antagonismo competitivo nos receptores beta 1 e beta 2, bloqueando a ação da noradrenalina e da adrenalina e também da liberação da renina. Então, a gente vai ter uma redução do débito cardíaco pelo bloqueio da noradrenalina e da adrenalina, e a gente vai ter uma redução também da ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque vai bloquear essa liberação da renina, que é o início de toda essa cascata, da conversão do angiotensinogênio e angiotensina 1. Com tudo isso, a gente vai ter uma redução da resistência vascular periférica, uma consequente vasodilatação e uma redução da pressão arterial. Os efeitos adversos, bradicardia, hipotensão, fadiga, letargia, insônia e disfunção erétil por conta do bloqueio desses receptores, tá? Dos receptores beta, que vão ter justamente essa ação de noradrenalina, adrenalina, relação de luta ou fuga, né? Então, noradrenalina, adrenalina nos deixam mais alertas, nos deixam mais ligados, assim, né? Então, sem essas substâncias, a gente vai ter um estado mais de bradicardia, porque vai reduzir o débito cardíaco, de fadiga, letargia, então vai ser mais difícil vai ser como se estivesse cansado, tá? Basicamente. Então, justamente por não ter a liberação dessa substância. Então, de forma mais simples. Uso clínico para hipertensão e os exemplos propanolol, atenolol, metaprolol, carvedilol e nebivolol. A gente vai ter também os alfa-bloqueadores, que são os antagonistas dos receptores alfa-1. Eles são pouco utilizados porque eles têm um efeito mais fraco, eles são inúteis em monoterapia, então sempre tem que ser associados a outros fármacos, outros antihipertensivos. O sítio de ação são os receptores alfa-1 e eles vão bloquear a ligação da noradrenalina e da adrenalina nesse receptor, reduzindo a resistência vascular periférica e a vasodilatação. Então, eles podem provocar ataque cardíaco reflexa, que é bem sugestiva, bem característica desses tipos de fármacos, que quando tem uma queda súbita de pressão, então quando a gente tem um estado de hipotensão muito rápido, a gente vai ter o bloqueio dos receptores alfa-1, relaxando o músculo liso vascular. Então, os sistemas que são sensores de pressão, os baroreceptores, tanto no seio carotídeo quanto no arco aórtico, eles vão perceber a queda dessa distensão da artéria, das artérias do corpo, porque vai ter um estado de hipotensão, vai ter uma menor pressão contra a parede dessas artérias. Então, o centro cardiovascular no bulbo vai diminuir o tônus vagal, então vai diminuir a resistência vascular periférica e vai aumentar o tônus simpático. Então, com isso, a gente vai ter a liberação da noradrenalina nos receptores beta-1 no coração, resultando em um aumento da frequência cardíaca para tentar compensar essa queda de pressão. Então, quando o corpo, quando está em uso desses medicamentos, ele vai ter a taquicardia reflexa como uma característica. Por quê? Porque a pressão vai baixar subitamente, os baroreceptores no seio carotídeo, no arco aórtico vão perceber a redução dessa distensão arterial
e vão ativar, né, o centro cardiovascular, né, no bulbo, vai ativar a liberação de noradrenalina para se ligar nos receptores beta-1 no coração. E aí, no coração, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca para tentar compensar a queda brusca de pressão, a hipotensão. Então, pode ter hipotensão postural também e retenção de NaCl e de água, tá? Então, essa retenção ela acontece por quê? Porque os antagonistas alfa-1, eles vão bloquear a vasoconstrição que é mediada pela noradrenalina nos vasos. Então, isso vai causar essa queda rápida, brusca da pressão arterial, que vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é naqueles casos que a gente já sabe. Quando tem uma hipotensão, ativa esse sistema. E aí, a aldosterona, que ela age no ducto coletor, ela aumenta a reabsorção de sódio e aumenta a secreção tubular de potássio. Então, quando ela for aumentar a reabsorção de sódio lá pro sangue, né, para aumentar a concentração de sódio no sangue, a água vem junto, tá? Então, aumenta a retenção tanto de sódio quanto de água, por conta dessa questão da ação da aldosterona, que foi ativada pela hipotensão brusca, lá no ducto coletor. O uso clínico é para hipertensão e os exemplos é a prazosina, a doxazosina e a terazosina. E depois a gente tem, nos últimos desses do sistema nervoso simpático, os agonistas de alfa-2. Eles são os preferenciais na gestação, então durante a gestação a gente usa a metildopa principalmente. Eles atuam nos receptores A2 e o que eles fazem? Eles ativam os receptores A2, que vão inibir a eferência do sistema nervoso autônomo simpático, vai reduzir a liberação de noradrenalina e adrenalina, reduzir a resistência vascular periférica, faz a vasodilatação, reduz a pressão. Então, os efeitos adversos, sedação, xerostomia, constipação, sonolência, então eles vão também, pela mesma questão, como se o corpo ficasse mais cansado, né, como eu falei, então vai levar uma sonolência, uma letargia, uma possível sedação, e também a questão da constipação, porque ela identifica tudo, inclusive o trato gastrointestinal, o trânsito no trato gastrointestinal. E a xerostomia, que é a boca seca, por que ela acontece? Então, os agonistas alfa-2, eles vão agir naqueles receptores pré-sinápticos no centro vasomotor. Então, eles vão diminuir a liberação da noradrenalina para reduzir a pressão, e esses mesmos receptores alfa-2, que estão localizados em núcleos que controlam a salivação, nas glândulas salivares, também vão ser inibidos, tá? Então, as glândulas salivares, elas não vão liberar tanta saliva quanto elas liberariam normalmente se não tivesse essa ação desses agonistas dos receptores A2, tá? Então, acaba que com essa via parasimpática que ela tá como se fosse desligada, porque a gente vai ter uma ativação simpática, a gente vai ter menos liberação da acetilcolina, tá? Nessas glândulas salivares. Então, a acetilcolina, como ela é o principal gatilho para a produção de saliva e ela vai estar inibida, a boca vai ficar seca. Então, é uma das características mais emblemáticas dos agonistas de alfa-2, tá? Justamente porque essa droga, ela vai inibir a via parasimpática. Então, vai inibir a liberação de acetilcolina e inibe a produção de saliva, tá? E aí, uso para hipertensão, metildopa e clonidina. Os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, a gente vai ter os canais de cálcio, né, no tecido muscular cardíaco, e também a gente vai ter nas células não, nos vasos sanguíneos, tá, no tecido muscular liso. E aí, os canais de cálcio, nesse caso, eles vão ser bloqueados. E aí, o que acontece, né? Eles são usados em associação aos diuréticos, eles não devem ser associados aos beta-bloqueadores por risco de depressão cardíaca. E o sítio de ação são os canais de cálcio das células musculares lisas dos vasos sanguíneos. Então, vai ter o bloqueio desses canais de cálcio, impede o influxo do cálcio tipo L, que é a voltagem independente nas células musculares lisas desses vasos, vai promover a vasodilatação e a redução da pressão arterial. E aí pode ter como efeito rubor, vertigem, cefaleia, hipotensão, edema periférico. E uso clínico para hipertensão, angina estável e arritmias. E aí a gente tem exemplos: verapamil, diltiazem, amlodipino, felodipino e nifedipino. E aí o que acontece? A gente tem a divisão entre os bloqueadores de canais de cálcio, as dihidropiridinas, que a gente tem o amlodipino e o nifedipino, que elas agem predominantemente nos vasos sanguíneos, tá? E aí elas têm um efeito cardíaco indireto, que é a taquicardia reflexa, que é em resposta à hipotensão rápida, né? E aí o uso é mais para hipertensão arterial sistêmica e para angina estável. E aí as não dihidropiridinas, que é verapamil, diltiazem,
elas vão ter uma alta afinidade para canais de cálcio do miocárdio e do sistema de condução, então é mais para questão cardíaca, tá, do que vascular. E aí ela apresenta esse tipo de droga, né, essa classe, apresenta três definições bem claras, que são os três inos negativos. Então tem inotropismo negativo, então vai ter uma diminuição na força de contração, da contratilidade do coração, porque tem menos cálcio entrando nos miócitos. Vai ter cronotropismo negativo, que diminui a frequência cardíaca, agindo no nó sinusal. E dromotropismo negativo, diminuindo a velocidade de condução do impulso elétrico, então age naqueles no nó atrioventricular. Então, as dihidropiridinas atuam mais na questão vascular periférica e as não dihidropiridinas atuam mais na questão cardíaca, tá? Então, elas têm essas diferenças e o uso clínico delas é diferente também. Então, pessoal, foi isso, é muita informação, eu sei, eu quis dividir a aula em duas partes para a gente falar primeiro sobre a questão da hipertensão e caracterizar ela como um todo e depois passar para os fármacos, para a gente entender melhor como funciona. Espero que tenha ficado mais claro, eu aconselho vocês a tirarem foto das tabelas para vocês conseguirem diferenciar as classes entre elas e espero que tenha esclarecido para vocês, eu sei que é um assunto que tem bastante coisa e muitas vezes a gente se perde até na própria prática clínica e médica, e também farmacológica e também de enfermagem, eu falo médica porque estou aplicando para o meu conhecimento próprio, né, pela questão da minha vivência na medicina, mas tanto em questão de farmácia, enfermagem, medicina, é muito importante a gente saber diferenciar as classes de antihipertensivos, porque a gente vê isso quase que todos os dias, então é muito importante a gente saber para que cada classe é utilizada, qual é a indicação, o uso clínico, qual o mecanismo de ação, quais os exemplos, quais as características, quais que eu posso usar na gestação, quais que eu não posso. Então, espero que tenha dado para esclarecer, agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail e quem tem o meu contato também nos grupos de WhatsApp pode ficar à vontade. E é isso, muito obrigada pela atenção.